Crítica 74. Nosso herói Baltazar. Nosso herói Baltazar, do diretor Oscar Boyson, ele foi roteirista também. Esse é o primeiro longa-metragem do diretor Oscar Boyson. É um filme interessante, é um filme que fala sobre juventude, fala também dos problemas que os Estados Unidos está passando, o problema relacionado às armas, a facilidade das armas que existe nos Estados norte-americanos. Ele foi nascido e criado no estado do Maine, nos Estados Unidos. Atualmente ele vive e trabalha em Nova York e como diretor ele fez, além de dezenas de videoclipes e comerciais, também realizou curtas-metragens como Power Signal, de 2023, que estreou no Festival de Sundance. E o nosso herói Baltazar, ele é o seu primeiro longa-metragem, como a gente comentou. O que acontece? Título original, Our Hero Baltazar, tradução literal mesmo, Nosso Herói Baltazar, fala sobre política de armas, assassinato em massa, que acontece com uma certa frequência lá nos Estados Unidos, mentiras nas redes sociais também, ele comenta muito, fala muito sobre isso, a vida próxima do caos, né? Como que funciona, porque tá muito próximo do caos, tá todo mundo muito à flor da pele nos Estados Unidos, tem uma coisa acontecendo esquisita lá, tá? Isso é complicado, é comentado, né? É muito escancarado isso no filme, né? E aí a pergunta é, vale tudo por fama na internet, né, cara? É um negócio que, sinceramente, é algo para se pensar. Não sei se vale, eu acredito que não. Mas, enfim, armas, né? Um sintoma de uma doença social, né? Isso é um ponto de vista que eu encontrei. O que acontece? Nosso herói Baltazar, tá aí, ó. Então Baltazar é um jovem muito rico, mora em Nova York, né? Então ele finge sofrimento na internet. Isso tudo que você tá vendo, essa cara, esse drama todo, isso que você tá vendo no fundo, tudo isso é o quarto dele, cara, sabe? É um cara que tem um quarto gigante, uma produção absurda, uma iluminação boa, né? E que ele faz produtos, né, vídeos na web para ganhar engajamento, aquela coisa toda, e é tudo um fingimento. Para você ter uma ideia como o problema das armas está em alta lá nos Estados Unidos, sabe quando você faz preparação num prédio, como se diz, simulação de incêndio, você faz simulação de incêndio em prédios normalmente, para saber o que você vai fazer em caso de incêndio, beleza. Só que lá nos Estados Unidos eles fazem simulação também de ataque, de assassinato em massa. Cara, muito louco isso, cara. Imagina, você tá na escola e fala, não, vamos hoje treinar, o que a gente vai fazer se vier um maluco tentando atirar em todo mundo? Olha isso, cara. Durante essa simulação, o Baltazar, ele tava ali, né, simulando que tava fingindo de morto e tal. Ele encontra uma amiga dele que tava ali também fingindo de morto. E aí eles trocam ideia e acaba fazendo uma certa amizade e ele tenta impressionar essa menina. E aí a menina é ativista, cara. A menina é ativista, é contra um monte de coisa, é contra as armas, contra um monte de coisa que é do radicalismo, né, do negacionismo norte-americano. E isso existe esse contraste nesse filme também. Mas aí, ele, durante as lives que ele faz o tempo todo, um cara aparece lá, que é o tal do Solomon, e o cara entra como o nome de Solomon. E ele entra interrogando, perguntando, falando que tá preparando o assassinato em massa. E o Baltazar acredita e fala, vamos se encontrar aí, pá. E acaba que eles fazem, então, uma certa conexão, uma amizade. O Baltazar vai até a cidade que o outro cara tá, né? Que o Solomon tá, pra começar a entender quais são os planos, como fazer, como planejar. Então, ele explica como que se planeja, como que as coisas acontecem, né? Como que é fácil acesso. Asa Butterfield tá completamente diferente, cara. Você não vai lembrar dele, tá? Ou vai. E olha como já tá crescido, já tá fazendo papel já de adulto, pegando em arma, o caramba, né? É muito louco, olha só. Agora aqui ele já tá treinando como fazer assassinato em massa, tal. Mas, cara, acontece o problema, é o seguinte, esse filme não dá nem pra falar muita coisa dele. E as tomadas de cena, essa cena, por exemplo, é assim mesmo, a gente não tá dando close, não. Eles dão muita cena em close, assim, né? E quando você se trata de armas, talvez até para não enfatizar mesmo, posicionamento, explicar direito, entende? Mas eles mostram muita cena de armas, né? E claro, porque o filme é sobre isso, é uma crítica sobre as armas, né? Tem gente que vai achar que é apologia, não, é crítica mesmo, né? Então, ó, depois do caos que as armas
causam, né? O Balti, que ele se chama de Balti, ele é o Baltazar, mas ele se denomina como Balti, né? Ele acaba se tornando um herói, cara, porque acontece uma bagunça absurda. Então imagina só a lambança que acontece nesse filme aí, os acidentes que acontecem por conta dos caos, né, que a arma causa, né? Exatamente, certo? Então, depois que aconteceu toda aquela lambança, o Balti acaba se tornando um herói e com isso ele ganha os minutos de fama que ele estava esperando ali. Então, ou seja, veja, ele chega a conseguir aquilo que ele queria no começo do filme, mas não do mesmo jeito que ele queria, entendeu? E é interessante que você vê uma mudança, né? Uma crítica aqui também do seguinte, que há muitas vezes a gente cresce por conta das dificuldades. Entende? Nesse filme, o Baltazar ele não tem dificuldade. Ele não tem dificuldade. Ele é um cara rico, classe alta, nova-iorquino, do meio de Manhattan. O cara tá lá, beleza, estuda em escola boa, pá, faz o que quer da vida e ainda assim finge ser um cara sofrido, que tem problemas, só para ganhar engajamento dentro das redes sociais. E com isso, acaba que ele chama a atenção de alguém que realmente tem algum tipo de problema e que está pensando em resolver fazendo assassinato em massa. Ele vai até lá e no final das contas ele acaba ajudando a esse assassinato não acontecer. Parabéns ao Oscar Boyson por ter feito esse filme, chamado a atenção para esse tema. O importante dele é a mensagem que ele traz, né, dos problemas que as armas causam, beleza? Resumo, vamos lá. Então, Baltazar, interpretado por Jaden Martell, é um jovem rico de Nova York que está terminando a adolescência buscando engajamento nas redes sociais. Para isso ele finge sofrimento que o faz parecer que está perto de surtar. É isso aí, durante um treinamento sobre como se proteger em caso de ataque de um assassinato em massa, Baltazar se aproxima de sua amiga ativista e durante suas lives de completo sofrimento fingido, ele passa a receber comentários de um suposto assassino em massa. E então resolve conhecer o atirador pessoalmente. Usando o nome de Solomon, interpretado por Asa Butterfield, o atirador começa uma relação de amizade que aparenta ser verdadeira com Baltazar. O ritmo do filme é bem acelerado. Ele é cheio de suspense por conta do uso de armas durante quase todo o filme. Durante o planejamento do assassinato em massa, o caos fica inevitável e aí não tem jeito. O filme questiona os exageros que os jovens têm feito em troca de curtidas em redes sociais. Lembre-se sempre que cada filme que você assiste é uma história que você aprende e a gente se vê nas salas do cinema. É isso aí.